Seja bem-vindo ao Estação Mercado Carreiras e Profissões. Hoje a gente vai falar sobre o curso superior que é o terceiro colocado com mais alunos matriculados no Brasil. Mas apesar de concorrida, a profissão é cheia de oportunidades e com uma gama enorme de cargos no mercado de trabalho. Isso mesmo, Samuel. E a profissão é super importante e tem um universo amplo e cheio de oportunidades, como você falou. E olha, eu arrisco dizer que é uma das profissões mais importantes para a vida e a saúde de todas as empresas. Estamos falando de administração, que forma profissionais capazes de planejar, organizar e gerenciar o uso dos recursos pessoais e financeiros de uma organização. E para conversar com a gente sobre o curso de administração, estamos recebendo o professor Carlos Luca. Ele que é professor de administração na faculdade INPG, com mestrado em planejamento e desenvolvimento regional. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos conhecer a rotina de um profissional que já trabalha na área há bastante tempo aqui em São José. Vamos acompanhar? Minha história com a administração, na verdade, ela foi uma consequência de algumas coisas que eu fazia na minha vida, né? Então, eu era jogador de basquete, fui atleta profissional, e aí, motivado por um convite de uma universidade em São Paulo, eu prestei vestibular, só que o primeiro vestibular que eu prestei foi para computação. Mas eu fui percebendo ao decorrer do curso que era uma coisa muito fechada, era uma coisa muito técnica, era uma coisa muito restrita, que ia muito de encontro com a minha personalidade, com o meu comportamento. Eu sempre fui uma pessoa de muito relacionamento, uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que gosta de colocar a mão e gosta de fazer acontecer e participar das coisas. E aí eu me senti um pouco deslocado naquele momento para aquele curso que eu estava fazendo de computação. E terminei o curso, me graduei, né, peguei o meu diploma, mas logo na sequência eu ingressei numa pós-graduação em administração de empresas. Eu sempre fui uma pessoa muito relacional, então eu sempre fiz eu sempre construí muitas relações interessantes comerciais, né, e profissionais. Então, quando eu entrei efetivamente no dia a dia de gestão, eu procurei explorar esse lado. Então, ser um líder participativo, ser um líder que tinha o apoio e a validação de todo o grupo. Então, a minha rotina é um pouco diferente, né? O que eu procuro fazer? Em primeiro lugar, manter o equipamento, manter a arena na melhor condição perfeita de funcionamento. Então, aí isso envolve manutenção, isso envolve uma rotina de inspeção, né? Limpeza, segurança, né? E também alguns outros pontos que a gente tem que estar de olho. Paisagismo, a parte visual, a parte de merchandising, para realmente ser um lugar, quando, na oportunidade dos eventos, ele está pronto, preparado. Para você ser um bom gestor, você tem que ter o melhor time possível, você tem que ter as melhores pessoas nas melhores cadeiras, porque é elas que vão fazer as coisas acontecerem. Você só vai pilotar o barco e dar a velocidade do barco e dar a direção, mas efetivamente, tecnicamente, o interessante é estar sempre rodeado de excelentes profissionais nas suas respectivas áreas. E o que mais assim me motiva é estar construindo uma história nova num negócio novo, né? Então, lá na frente, eu vou poder falar, ou meus filhos vão poder falar, ou as pessoas vão poder falar, pô, a Pharmacon de Arena nasceu lá em 2021, 2022, e pô, e o Roberto foi um dos caras que ajudou a fazer isso acontecer. Então isso é uma realização muito legal. E não deixa de ser 24 horas por dia administração e gestão de tempo, de pessoas, de risco, de processos, enfim, que é tudo que permeia a área de administração. E não se prenda a determinado segmento, setor. Aprenda, evolua, porque a cada dia você pode se tornar um profissional melhor e levar esse aprendizado para alavancar a sua carreira. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E para começar, vamos começar falando o que é e o que faz um administrador.
Pois é um curso e uma profissão muito complexa. Porque quando você fala em administração, um administrador, ele tem que ter uma visão ampla do seu negócio como um todo. Tá? E isso é importante que ele adquira no decorrer da sua vida profissional essa visão do negócio, porque ele vai poder saber gerenciar, trabalhar, desenvolver, tá, as suas atividades de gestor perante a sua empresa e o seu negócio. É uma profissão que ela é muito plural, né? Ela tem várias áreas de atuação, existem cargos diferentes, existem funções diferentes. Quais são as oportunidades dos cargos, professor, que um administrador ele pode ocupar? Veja, os cargos, os grandes cargos, vamos dizer, o nível gerencial e direção de uma empresa, vem com o crescimento desse profissional na sua vida profissional e dentro da organização em que ele trabalha. Dificilmente, num primeiro momento de vida profissional, ele vai conseguir atingir um cargo de gerência ou de direção. Porém, a sua maturidade de vida é que vai permitir que ele chegue nesses cargos. Tá? Agora, o que ele vai escolher dentro das alternativas que tem de administração, vai ele se identificar com qual é a parte que mais lhe toca, a parte que ele mais deseja, que ele mais se identifica. É uma área financeira, é uma área mercadológica, é uma área de produção, é uma área de sistemas, o que ele se identifica. Isso é que é o mais importante para o profissional. A gente viu que é bem ampla, né? E tem bastante oportunidade aí no mercado. Ele pode escolher várias. Mas assim, o que se estuda de fato no curso de administração? O curso de administração, ele é bem amplo, mas tem disciplinas importantes que ele tem que ter uma visão de um todo. Ele estuda macroeconomia e microeconomia. Ele estuda toda a parte, vamos dizer, ligada à cultura da organização, à cultura organizacional. Tá? Ele estuda, inclusive, toda a parte de gestão financeira e gestão orçamentária. E enfatiza muito a parte comercial e mercadológica, que é um ponto importante dele adquirir essa negociação perante o mercado de trabalho. Assim como todo um processo produtivo, tá? E, consequentemente, todo um esquema hoje tido como logística, que vem toda a parte de armazenamento, e, consequentemente, o que norteia hoje a grande empresa é o sistema que conduz essa empresa com toda essa parte digital e informática que existe. E o curso de administração, qual que é a duração dele mais ou menos? Tem um padrão, varia de faculdade para faculdade? A modalidade EAD, ela é bastante robusta no Brasil? Vejam, quem define isso é o MEC. Então, todas as faculdades, tá, trabalham com 4 anos, ou seja, 8 semestres. Então, quem define isso é o MEC. E ao ter definido, o que você vai fazer, você como faculdade, como instituição, é colocar os melhores profissionais, os melhores professores para orientar esse aluno. Ah, legal. Ó, nosso bate-papo, a gente ainda tem bastante coisa para conversar, mas a gente vai precisar fazer uma pequena pausa e a matemática que se estuda no curso de administração é uma prática, mas requer os conhecimentos teóricos anteriores. Você achou interessante, é desafiador, quer saber mais sobre a profissão? Então confira no próximo bloco. A gente vai para um intervalo rápido e volta já. Uma construção do conhecimento, um curso completo que trabalha diferentes disciplinas para formar um profissional multifacetado, capaz de ocupar posições estratégicas em diferentes áreas das empresas. E hoje recebemos o professor Carlos, que nos traz mais esclarecimentos sobre o segmento. É isso aí, professor. E eu terminei o último bloco falando sobre matemática, né? Porque quando a gente pensa em administração, a gente pensa em dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em conta. Qual que é o perfil do profissional de administração? Precisa gostar de matemática? Ele precisa ter o famoso chá. O chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso é um perfil, uma personalidade que esse administrador tem que adquirir. Porque ele tendo conhecimento, tendo habilidade, ele desenvolve sua atitude. Toma a atitude correta. Então, o conhecimento da matemática vai ser bom para ele gerir toda a parte financeira.
A habilidade de desenvolver, vamos dizer assim, todo um processo produtivo e comercial vai permitir com que a atitude dele, ou seja, o posicionamento que ele quer dar na empresa para o mercado, vai ser mais eficiente, com melhor desenvolvimento. Então, Gostei desse chá, hein? esse chá é Eu bom. pensei que os britânicos seriam bons administradores por causa do chá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com Conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é fundamental, atitude. Não é teimosia, é atitude. Atitude é uma coisa, teimosia é outra. Mas voltando, né? Além do chá, o que esse profissional precisa ter de habilidades e competências para ele se sair bem no mercado? O mais importante é ele se identificar com qual habilidade que ele mais deseja na vida. Eu sou uma pessoa que gosto de números, então eu vou para a área financeira. Isto é uma habilidade, então ele tem que desenvolver isso. Eu sou uma pessoa muito, vamos dizer, dinâmica, expressiva, então talvez eu venha a ser uma pessoa boa para a área comercial, para a área mercadológica. Tá? Isso é importante que ele se identifique. Ele tem que ter, vamos dizer, o seu conhecimento, a sua identificação interna, para que ele possa colocar isso no mercado de trabalho profissionalmente. E a fase de estágio, a fase dos programas de trainee, são boas oportunidades para experimentar, para esse profissional iniciar na carreira? São. Você sendo um trainee ou um simples auxiliar, vamos dizer assim, um assistente, é importante. Por quê? Você está entrando no mercado de trabalho, começando a conhecer, vamos dizer assim, as várias facetas de uma empresa. E isso é importante, que vai te demonstrar, primeiro, uma visão ampla do teu negócio e, segundo, a visão, vamos dizer, que você vai adquirir profissionalmente para o seu desenvolvimento e crescimento profissional. E buscando isso, professor, o que garantiria um bom desempenho e uma profissão da carreira sólida para esse profissional? Esse bom desempenho, essa carreira sólida, eu utilizo o termo assim, longevidade. Como é que eu posso ter uma longevidade na minha vida profissional? Tá? É o conhecimento. Então, se nós formos visualizar, a cada grupo de 5 anos, nós estamos mudando todas as nossas teorias e conhecimentos. Por quê? Porque isso é a evolução do mercado, a evolução, vamos dizer assim, do ser humano dentro desse mundo chamado Terra, planeta Terra. Então, a partir daí, você sempre tem que estar acompanhando. É simples, os nossos celulares, cada semestre tem uma novidade, você tem acompanhando. Isto você leva para a sua vida profissional. Você, na sua vida profissional, não importa se você está na área financeira, comercial, mercadológica, você vai adquirindo conhecimento, lendo, estudando e adquirindo conhecimento. Nesse sentido, é interessante que os profissionais eles façam cursos de especialização, de atualização também, para se manter um profissional forte no mercado? Sim. Esses cursos de especialização e pós-graduação já é a identificação da habilidade que ele tem, o que ele passa a ter. E a partir daí é que você vai dar um direcionamento. A administração é ampla, a gestão é ampla, mas no qual você começa a dar o seu direcionamento, você está desenvolvendo a sua habilidade, num curso de especialização ou pós-graduação. No próprio curso de graduação, professor, a gente, pelo que a gente viu, se estuda muitas disciplinas, mas ela é focada, você consegue identificar ali a sua habilidade maior? Como que funciona isso? Veja, até por uma experiência própria, quando eu fiz o curso de administração, você acaba me identifiquei com a gestão financeira, tá? Então, a gestão financeira foi um ponto importante. Por quê? A hora que você mostra, o que eles demonstram para você, todos os cursos que tem disponíveis dentro da administração para a sua especialização, fica mais fácil de você transferir essa identificação para o mercado de trabalho. É exigido também estágio? Sim, o estágio é importante. Agora, veja, eu não fiz estágio, eu fui trabalhar em tal lugar, não importa. No fundo, você acabou fazendo um estágio. Uhum. Você está desenvolvendo profissionalmente. Isso que é o mais importante, o desenvolvimento profissional. Essa maturidade é no decorrer da vida, gente.
na longevidade. E eu acho que é interessante a gente tocar nesse ponto, porque o administrador, o que a gente se vê da profissão é que ele precisa conhecer muito do que ele, do ramo que ele vai atuar, e muitas vezes isso não vai ser ensinado só na faculdade. A experiência profissional, esse feeling que o profissional ele adquire para o administrador, ele é mais importante? Sim. Esse feeling, gente, esse termo é interessante, porque, na minha opinião, ele vem logo depois da habilidade. No que você adquiriu a habilidade, a sua maturidade, você chega no feeling. Aí você vai ter uma identificação maior com o que você deseja profissionalmente para a sua ascensão na carreira profissional. Ou seja, né, o administrador começa administrando a própria carreira. Começa por isso, perfeito. Começa com isso. Só que ele precisa conhecer, saber o que ele quer dentro da sua vida. Aí ele vai desenvolvendo. E para que tudo isso seja possível, é preciso ter um bom jogo de cintura, além de bastante organização e senso de planejamento. No próximo bloco, o professor Carlos vai nos contar um pouco mais sobre esse segmento e dar algumas dicas para quem se interessou pela profissão. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Estação Mercado, Carreiras e Profissões. Hoje apresentando para você o profissional de administração, que elabora estratégias para melhorar o desempenho das empresas, maximiza os lucros, evita desperdícios, reduz os custos. A gente pode afirmar que esse profissional exerce um papel fundamental em qualquer empresa. É isso mesmo, Samuel. É muito fundamental. E é uma profissão tão antiga e talvez tão pouco compreendida. Além das estratégias, os administradores precisam gostar de empreender, gostar de pessoas e ser comprometidos com os resultados. E o maior desafio do administrador é manter essa engrenagem em pleno funcionamento. E para trazer as informações sobre a administração, recebemos o professor Carlos. Professor, os recém-formados encontram oportunidades para ingressar no mercado de trabalho, como o Samuel disse, né? Aqueles programas de trainee, os estágios, né? Exato. Como que começam a profissão? Na realidade, hoje em dia, no ensino médio, você já tem pessoas já trabalhando. Tá? Quando ele chega na faculdade, a oportunidade dele de fazer um estágio ou participar de um trainee, isso é muito importante. Porque ele já adquiriu uma base, vamos dizer, no seu ensino médio, trabalhando, não importa se é um simples auxiliar, não importa se é um simples mensageiro, tá? Isso vai ter com ele uma maior opinião para lá na frente ele definir o que ele prefere fazer com a profissão, com a oportunidade de um estágio, de um trainee. Eu acho que a gente volta naquela questão da experiência de vida, né, do feeling que o profissional vai adquirindo, né, esse período inicial da carreira, da vida, né, do profissional de administração, ele é importante também. Né? Sim, sim. Veja, o grande diferencial é que ele sai do ensino médio e entra no ensino mais profissionalizante. E nessa hora vai ser uma mudança de vida profissional para ele e de vida acadêmica. Aí agora, o que eu vou fazer? Você vai ver tantas disciplinas que pode ser assustado no primeiro momento, mas vai ser muito importante para ele. Então, na hora que ele estudar, tiver um conhecimento sobre macroeconomia, microeconomia, gestão financeira, mercadológica, processo produtivo, essa visão vai ser muito bom para ele. E isso ele vai poder dar o seu direcionamento, vai desenvolver a sua habilidade para o seu mercado de trabalho. Então podemos dizer que o administrador ele tem que estudar um pouco de tudo para conhecer o macro. Sim, principalmente se ele se ele quer ser um empreendedor, se ele quer ter o seu próprio negócio. Então ele precisa ter o conhecimento do seu negócio, todo um processo operacional, todo um processo produtivo, dentro de um conhecimento principalmente pela gestão financeira que ele tem que saber fazer para perpetuar, crescer e perpetuar o seu negócio. Eu acho que é importante a gente também tocar num ponto sobre as competências técnicas, né? Porque o profissional, muitas vezes a gente fala de empreendedorismo e a gente pensa no perfil de um profissional que é muito sonhador e tudo mais, e quer ter o seu negócio e quer crescer, mas precisa colocar o pé no chão, né, professor? Precisa ter as competências técnicas, sim.
Nessa identificação dessas competências, dessas habilidades, vai facilitar a ele no seu empreendimento. Isso que é importante, tá? Porque essa cultura do empreendedor, vamos dizer assim, essa impetuosidade de empreender é muito importante para a vida. Para a vida, hein? Não falam nem para o empreendimento, para a vida, porque você sempre vai querer fazer, trabalhar e tudo mais. Então, isso é importante. E essa habilidade ele vai conseguir adquirir. Porém, o conhecimento do processo como um todo é que é fundamental. E puxando esse gancho, né, desse profissional sonhador e dessas responsabilidades, a empresa, ela precisa contar, né, com um profissional capacitado e que realmente tenha essa capacidade para administrar? Você está falando aí um ponto importante que é o ser humano. Essa capacidade do ser humano é importante. Até porque nós trabalhamos com seres humanos. Ah, mas está tudo informatizado, tudo digitalizado. Mas são seres humanos que estão trabalhando com isso. Então, vamos dizer, essa habilidade de saber lidar com o ser humano, de saber conversar, dialogar e ter uma proximidade com esse profissional ou com esse seu colega de trabalho, só vem facilitar o seu crescimento, o crescimento dele também, mas o mais importante, ele pensar na ascensão e no crescimento da empresa. E eu queria tocar num ponto que é até uma piadinha que tem na internet, né, que o pessoal fala muito injustamente, lógico, quem não sabe o que faz administração, o que é uma injustiça. Perfeito. Né? Eu também... E como que o profissional, né, tô saindo ali do meu ensino médio, como que ele se identifica, quais características ele olha para ele e fala, eu acho que eu sou eu dou match sou esse profissional, com a administração. Né? Como identificar? Eu também concordo com você, tá? Que isso é uma injustiça. Tá? Porém, a grande vantagem de você fazer o curso de administração é essa visão do todo, de você partir. É diferente que você vai fazer uma engenharia civil, tá? Uma engenharia mecânica, aeronáutica. Não, você tem uma visão do todo. Agora, poxa, eu acho que o engenheiro é mais importante. Não. O administrador é mais... Não. É o conjunto da obra que é importante. Só que você, como gestor, como administrador, é importante que você tenha essa visão, essa habilidade. Isso vai facilitar, vamos dizer assim, o empreendimento e com isso você vai ter um melhor crescimento profissional e financeiro dentro da empresa. Então, a gente pode dizer que um perfil mais voltado para a gestão é o que dá mais match, né? É o que faz do profissional ele escolher a administração, ser um gestor? Sim. Ser um gestor é uma ideia boa. Tá? Como eu vou chegar nisso é que você tem todo um trabalho. Né? Outra pegada. É outra pegada. Você tem que eu sou gestor da minha vida, mas olha como a tua vida fez para você ser esse gestor. Você nasceu, cresceu, amadureceu e foi. E a empresa é o mesmo procedimento. É isso aí, ó. E para você que se interessou pela profissão e quer ficar por dentro desse segmento do mercado de trabalho, a gente preparou mais informações na plataforma do conhecimento. O primeiro emprego é o sonho de todo mundo que está se formando, não é mesmo? Então, para driblar a falta de experiência, os programas de trainee podem ser uma boa para começar a carreira, viu? São concorridos, mas vale a pena tentar uma vaga. E para te ajudar, descobri para você algumas dicas sobre como se preparar para um processo de trainee. O ponto de partida é se identificar com a empresa. Isso significa estudar a cultura, visão, valores e características, algo que te dá mais foco e segurança para participar do processo seletivo. Também é bem importante ficar atualizado sobre a realidade, o crescimento e as novidades da empresa. Testes, dinâmicas, painéis com executivos e entrevistas. Você vai passar por tudo isso. Então estude quais são as etapas, treine as apresentações, faça exercícios para controlar o nervosismo e avalie suas conquistas e pontos fortes. Vale até pedir para alguém assistir suas apresentações.
Empresas que abrem processos de seleção para trainees procuram profissionais competitivos, com espírito de liderança. Mas olha, preste atenção, em fases com interação com outros candidatos, mantenha sempre uma atitude positiva e pronta para ajudar, para construir parcerias. Essas são as dicas de hoje, pessoal, e boa sorte para você! Cada profissão tem um papel importante no funcionamento da sociedade em que vivemos. E o administrador, vimos que ele é responsável pela vida saudável e útil de uma empresa, não é mesmo, Samuel? É isso que a gente viu hoje, Adriane. Além de ser responsável pelo planejamento, ele também cria soluções importantíssimas para o bom funcionamento corporativo. E depois de todo esse esclarecimento, a gente finaliza o programa de hoje, agradecendo a presença do professor Carlos. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a atenção de vocês, me convidarem, e eu e a faculdade estamos à disposição, sempre que vocês necessitarem. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente fica por aqui, mas não se esqueça, nos encontramos na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!